Fala galera, gente boa! Vamos na nossa aula de hoje sobre estrutura e processo de formação das palavras, tá bom? Uma aula bem tranquilinha para vocês acompanharem, né? Para quem não sabe, a estrutura das palavras são as partes menores que compõem, que vão formando as palavras, né? Essas partes menores nós vamos chamando de morfemas ou elementos mórficos, né? Por exemplo, na palavra gatinho, como você pode acompanhar aí, tá bom? Você vê o radical gat, você vê o sufixo INH e você vê essa parte final, o O, mostrando que ela está no masculino. A palavra, infelizmente, é formada por essas partes menores aqui, ó, in, o feliz, que é o radical, e o mente. Então, só para vocês terem ideia como é que são essas partes menores, né, como é que elas se juntam para irem formando as palavras da língua portuguesa. Quais são os elementos mórficos, os morfemas que nós temos? Olha aí para vocês acompanharem. Radical, vogal temática, tema, desinência, o afixo, que é dividido em prefixo e sufixo, as vogais e consoantes de ligação. Então, nas palavras, nós vamos ter esses elementos mórficos, essas estruturas nas mais diversas palavras da língua portuguesa, tá bom? Só para vocês terem ideia, como é que eu acho o radical, tá bom? De uma palavra que não é verbo, de um nome, de um substantivo, né? É só você pegar, olha só, pedra. Se você colocar a palavra pedra no diminutivo pedrinha, vai até a parte que se repete. Pedra, pedreira e pedrinha, que são palavras cognatas da mesma família, você vai ver que se repete até o R. Então, a parte que se repete, a base de significação, é o meu radical. Olha aqui, ó, pedra, pedra, pedre. E a parte que se repete vai ser o meu radical, que é o elemento básico da palavra. Toda palavra vai ter que ter o seu radical. A vogal temática, ela é a vogal que vem logo após o radical. Tranquilo? Por exemplo, em verbos, a vogal temática é formada sempre por A, E e I. Por exemplo, cantar, o radical vai até o cante, porque é a parte que se repete quando você começa a conjugar. Eu canto, tu canta. Se você começar a conjugar, vai ver que a parte que se repete vai até o T. E a vogal que vem logo depois é chamada de vogal temática. No caso aqui, o A é a vogal temática. No caso aqui, em vender, o E é a vogal temática. No caso, em I, nós temos aqui a vogal temática. É importante saber que nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Mas isso a gente ainda está aprendendo aí e vamos caminhando com isso. Tranquilo? O que é o tema? Tema é quando eu junto o radical com a vogal temática. Tranquilo? Vou pegar o exemplo do canta aqui. Se em canta o radical é cante, vai até o T e a vogal temática é o A, então o tema, se é a junção do radical com a vogal temática, eu vou ter como tema cantar. Perfeito? Toda a palavra aí, no caso, acaba sendo o tema. Tranquilo? Vamos olhar as desinências. Depois que eu sei o que é o radical, o que é a vogal temática, o que é o tema, tudo que sobra são as desinências. Perfeito? Então, se tudo que sobra são as desinências, vamos parar para perceber alguma coisa aqui interessante. Tá bom? Nós temos as desinências nominais e as desinências verbais. Tá bom? Então, vamos parar para ver aqui algumas coisas importantes. Desinências nominais são aquelas que vão aparecer o que? Em palavras que são nomes, que não são verbos. E desinências verbais são aquelas que vão aparecer em verbos. Então vamos lá. Palavra gato. Dá para ver que gato é uma palavra que está no masculino. Então, o radical de gato, a parte mais importante, se você colocar embaixo gatinho, você vai ver que a palavra que se repete, a parte que se repete vai até gat, até o T. Então, esse gat é o radical. E esse O, que prova que a palavra está no masculino, eu vou chamar de desinência nominal. Nominal por quê? Porque está no nome, está numa palavra que não é verbo, de gênero. No caso de gênero, por quê? Porque esse O prova que a palavra está no gênero masculino. Agora, se fosse no plural gatos, então gat, radical novamente. O O, desinência nominal de gênero, prova que está no masculino. E esse S, provando que a palavra está no plural, eu chamo de desinência nominal de número. Perfeito? Por quê? Porque prova através do S que a palavra está no plural. Então, para nomes, palavras que não são verbos, eu tenho duas desinências. A desinência de gênero e a desinência de número. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Perfeito? Vamos caminhando. Já nas desinências verbais, nós temos o seguinte aqui. Peguei esse exemplo para vocês. Cantávamos. Bom, essa forma verbal aqui, cantávamos. Nós já sabemos que o radical do verbo cantar, a parte que se repete, vai até o T, cante. O A que vem logo depois, eu chamo de vogal temática. Cantar, que é a junção de radical mais vogal temática, seria o meu tema. Sobrou o vamos.
Poxa, se sobrou vamos, tudo que sobra são as desinências. O que vem depois da vogal temática, do tema, da junção de radical mais vogal temática, são as desinências. Então, esse vá geralmente segue essa ordem. O vá, que aparece primeiro, é desinência modo temporal. Quais são geralmente as desinências modo temporais? O vá, o rá, o ia. E o mos, no final, é a desinência número pessoal. O que geralmente são as desinências número pessoais? O mos, bom, o S no final do verbo, bom, geralmente são essas as desinências número pessoais. Tranquilo? Então, ó, radical primeiro, vogal temática, o tema quando eu junto os dois, e aqui o vá, desinência modo temporal, e o mos, desinência número pessoal. Geralmente, não todas as vezes, mas geralmente vai seguir esta ordem. E nem sempre vão aparecer esses 4 elementos aí, tá bom? Nem sempre, mas nesse caso apareceu. Perfeito? Vamos falar dos afixos. Os afixos são os prefixos e os sufixos. Prefixo é quando acontece numa palavra derivada em primeiro lugar. Bom, prefixo e sufixo só vão aparecer quando nós tivermos uma palavra derivada. Depois que você tem a palavra derivada e acha o radical dessa palavra, o que vem antes do radical é prefixo. O que vem depois do radical é sufixo. Por exemplo, pedrada é uma palavra derivada, vem de pedra. Se vem de pedra, a parte que se repete, o radical vai até o R, pedra. O que vem depois do radical, que é esse A daqui, eu chamo de sufixo. Porque o que é colocado após o radical é o sufixo. Inviável vem da palavra viável. Então, viável é o meu radical. O que vem antes do radical, já que é uma palavra derivada, eu chamo de prefixo. Infelizmente, vem da palavra feliz. Feliz é o radical. Veja que essa palavra tem prefixo, que é o in, que vem antes do radical, e tem sufixo, que é o mente, que vem depois do radical. É assim que eu acho aí os prefixos e os sufixos. E vogais e consoantes de ligação. Por favor, não confunda vogal temática com vogal de ligação. Vogal temática é aquela que geralmente, né, é aquela que vem após o radical. Tranquilo? Isso é a vogal temática. Agora, a vogal e consoante de ligação, como já diz o nome de ligação, é porque elas servem como elo. Geralmente, elas vão vir no meio da palavra, ligando 2 elementos, 2 termos, tá bom? Da palavra. Por exemplo, silvícola. Silvícola vem da palavra selva, para quem não sabe. Tranquilo? Silvícola vem da palavra selva, para quem não sabe, né? E aí, se vem da palavra selva, esse silvi aqui, mudou do E para o I, vai ser o meu radical, ok? Esse cola aqui, vocês vão ver mais à frente que isso aqui é um sufixo. Quem está no meio ligando o radical silvi, que vem de selva, com o sufixo cola, é o I. Por isso, esse I é chamado de vogal de ligação. Paulada vem de pau. Pau é o radical. Esse ada que aparece no final aqui é um sufixo que aparece em outras palavras também, tá bom? Então, nós temos essas questões aí. Quem está no meio ligando a palavra pau, que é o radical, ao sufixo ada, é o L. Então, L consoante de ligação. E café e cultura vem da palavra café, que é o radical, e cultura, que é uma outra palavra também. Então, eu tenho 2 palavras aqui dentro, café e cultura. Quem está no meio ligando essas 2 palavras aqui dentro, o I. Então, vogal de ligação. Tá bom? Vamos dar uma pausa aqui.